E aí pessoal, agora a gente vai fazer um exercício simples, utilizando aqui uma ferramenta do Quartus, que são os templates, para a implementação de uma máquina de estados, né? Bem, a gente vai implementar isso aqui, deixa eu abrir. É uma máquina de estados de Moore. Por que a gente pode dizer isso? Porque a saída ela só depende do estado atual, né? Ela não depende da transição aqui, ó, certo? Não depende da entrada, na verdade. Então, essa é uma máquina desse tipo e o que é que ela faz? Ela fica vendo uma sequência de bits que chega e toda vez que você tiver uma quantidade ímpar de bits valendo 1, né? Entre dois que valem 0, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, uma quantidade ímpar de clocks, né, de pulsos de clock, ele vai retornar 1 na saída. Do contrário, vai ficar sempre com 0, tá certo? E tem que estar entre dois níveis lógicos básicos aqui, tá certo? Baixos. E o detalhe é que cada um desses é um pulso de clock, só para lembrar. Então essa máquina ela faz isso, tá certo? Essa máquina de estados ela é uma representação disso, uma modelagem, digamos assim, né? Um pouco mais abstrato. E ela faz isso com sobreposição. Se eu tivesse aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 0, deixa eu ver, 0, né? Aí tem 1, 0. Ele ia pegar duas. Ia pegar duas sequências, certo? Ela faz com sobreposição. Pode ter uma sequência sobreposta a outra nesse caso. Ok. Como é que a gente faz para implementar isso com o VHDL de maneira bem simples, né? A gente vai usar o Quartus, como fez no tutorial anterior, e vamos utilizar a ferramenta que eu já falei no início, que é de templates, certo? Bem, eu vou abrir aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever minha entidade principal, criar um novo arquivo aqui. Bem, eu vou fazer aqui só para exercitar, né? Library i3e, use i3e, standard. Eu deveria estar mostrando a sintaxe. Ok. Vamos colocar aqui a nossa entidade principal, né? Entity test bench. Como é uma coisa só para gente fazer uns testezinhos aqui, eu vou colocar só keys. Eu vou botar keys tipo in std logic vector. Vou colocar aqui com 2, então um vetor de comprimento 2, né? Vou colocar o nosso clock, também é de entrada, só que isso aqui é só um standard logic, né? Só um valor lógico. E vamos colocar a nossa, deixa eu botar esse minúsculo, vou colocar aqui a saída, né? Vou botar LED, por exemplo, vamos botar um exemplo aqui que seja LED. Out std logic, ok? Bem, feito isso aqui, o que é que a gente vai tirar aqui? Vamos fazer agora a nossa arquitetura, né? Behavior. Nada demais aqui. Bota begin. And behavior. Certo? Por enquanto vamos deixar assim. Vamos agora, deixa eu salvar, é claro, aqui. Ok. Então a gente tem aqui já a nossa entidade principal escrita. Vamos criar um módulo agora, que é onde a gente vai de fato fazer alguma coisa diferente. E aqui a gente vai, novamente mostrar aqui, vai implementar essa máquina de estados. Bem, como é que a gente faz isso, né? Primeira coisa, você vai vir aqui, ó, edit, insert template, tá certo? É basicamente esse pergaminho aqui, ó, que ele também está aqui, né, independente de como você tá, se você mudou alguma coisa, mas ele geralmente aparece aqui em cima, né? Insert template, é a mesma coisa, tanto faz um ou outro.
E a gente vai navegar aqui até o seguinte lugar, né? Vamos em VHDL, Full Designs, State Machines e vamos pegar isso aqui, ó, máquina de estados de Moore, certo? Vamos aqui, ó, Insert, Close. Ok, temos o nosso template aqui. Você pode ver que ele dá uma explicada breve sobre o que é esse tipo de máquina de estados. Tem essas entradas aqui. Ok, deixa eu só botar aqui assim para ficar igualzinho. Ele tem aqui, ó, fala o que é que, enfim, tá bem comentado, bem documentado, pelo menos aqui dá para ter uma noção. E o importante mesmo é que a gente vai fazer o seguinte: nós temos essa máquina de estado genérica aqui, né? A gente vai modificar ela para que ela reflita de fato o que nós estamos tentando implementar. O primeiro passo é ver o seguinte: nesse template a gente tem quatro estados, né? Coincidentemente, é exatamente o número de estados da nossa máquina, digamos assim, do nosso objetivo. Essa máquina que a gente está querendo implementar, ela também tem 4 estados, então a gente não tem que modificar a quantidade. Se fosse o caso, você poderia adicionar ou remover, que é só repetir a sintaxe, né? Ele está usando aqui, ó, esse case, que é uma estrutura aqui para você selecionar, estrutura de seleção, né? De atribuição, uma coisa assim. E aí, bem, você poderia replicar essa estrutura aqui básica. Mas, ok, já está certo. Ok? Então, vamos começar renomeando aqui. Vou botar sequence identifier. Esse nome aqui tanto faz, né? Botar assim, não tem nenhum motivo específico. Nesse caso, só porque convém, né? Fica bom, fica legível, digamos assim. Ok, vamos aqui, ó. Vamos trabalhar a questão dos estados. Estamos no estado 0, ok? Quando estiver no estado 0, esse when é por isso. E o que é que a gente vai ver? Ó? Se a gente está no estado 0, a gente só vai para o estado 1 se a nossa entrada for 0, que é quando a gente identifica esse primeiro bit 0 aqui, tá certo? Esse estado ele serve só para isso, porque se viesse, digamos, sem o 0, começasse pelo 1, não é de interesse. Nós queremos que ele primeiro pegue um 0 obrigatoriamente. Então esse estado é só para forçar isso. Então, dessa forma, a gente só vai para o estado 1 se a entrada for 0. Se a entrada for 1, a gente vai ficar rodando aqui, ó. Certo? Então, estamos aqui, ó. A gente só vai para o estado 1 se a entrada for 0. Então, se a entrada for 0, o estado vai para o estado 1. Se não, a gente vai continuar no estado 0. Tá certo? É basicamente isso. Ou se a entrada for 0, a gente vai para o estado 1. Exatamente. Enfim, me confundi aqui. Ok. Agora vamos ver. Estamos no estado 1 agora. Se a nossa entrada for 1, a gente vai para o estado 2. Se a nossa entrada for 0, a gente vai continuar no estado 1. Então, ó, se a nossa entrada for 1, a gente vai para o estado 2. Se não, se ela for 0 no caso, a gente continua no estado 1. Ok, vamos ver que isso aqui a gente pega o primeiro bit 1 que vier, tá certo? É basicamente isso. Se vier um monte de 0, assim que nem tá aqui, ele vai ficar esperando. E esse 1 significa que ele pegou o primeiro bit 1. Ok? Certo. Digamos que a gente identificou o primeiro bit 1, né? Então estamos aqui, ó, estado 2. Se a gente pegar outro bit 1, a gente vai ter um número par, né? Vamos ter 2 bits 1. Então ele tem que voltar para o estado 1 para ficar aguardando um terceiro bit 1. É sempre assim. Se ele ficar recebendo números pares, ele sempre vai acabar aqui. E como a gente viu, se vier 0, ele vai continuar aqui, né? E se a gente tiver um número ímpar de 1, vamos parar no estado 2. Você pode dar uma analisada com um pouco mais de calma, mas é basicamente isso. Então, a gente vai ficar rodando aqui. Digamos que pegou 3 bits, né? Então, ó, 1, 2, 3. Estamos aqui, ó, estado 2. Se o próximo for 1, então vamos ver aqui, ó. Se o próximo for 1, ele vai voltar para o estado anterior. Então eu vou botar, ó, o estado vai ser S1, que é essa questão de ficar rodando, que eu falei. Se o próximo bit for 0, contudo, ele vai para o estado 3. Você poderia trocar? Poderia, tanto faz. Certo. E agora, estando no estado 3, no estado 3, a gente já tem um 0, né? Então a gente vai
colocar a nossa saída para 1. Como? Já vamos ver. Beleza. Basicamente estamos aqui, ó, temos esse 0, estamos aqui. Se vier mais 1 aqui na frente, ó, vem mais 1, então a gente volta para o estado 2, que é basicamente ficar vendo, tá certo? Ficar vendo se vai vir uma sequência ímpar ou par, tá? Mesma coisa, novamente. Estamos aqui, nossa saída foi 0, né? O último bit que apareceu foi 0. Se o próximo for 1, a gente vai esperar. Se vier 0 novamente, então já identifica de novo, 1 é ímpar. Se vier mais 1, vamos ter 2 bits 1 em sequência, então ele volta para o estado 1. Se vier 3, ele vai voltar aqui para o estado 2. Enfim, essa é a questão da sobreposição. Essa máquina de estados, ela identifica com sobreposição. Pode ter 2 sequências sobrepostas. Mas beleza. Então, estamos no estado 3. Se a entrada for 1, ele volta para o estado 2. Certo? Se a entrada for 0, então a gente vai voltar aqui por S1. Poderia ficar repetindo aqui esse estado também. Isso aí não vai mudar muita coisa. Mas vamos dizer que ele vai voltar lá para S1. Certo? E aí vai ficar esperando novamente que venha aí a sequência de números ímpares, de bits 1, né? Uma sequência ímpar de bits 1, né? Quantidade ímpar de bits 1, sendo que cada um desses aqui ele vem num pulse de clock, certo? Então basicamente é isso. A gente conseguiu implementar essa máquina de estados. Quer dizer, na verdade não, né? Na verdade a gente conseguiu modificar os estados da maneira correta. O que é que falta? A gente tem agora que modificar a saída, né? Você vê que em cada estado aqui a saída é sempre 0, exceto no 3. Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos aqui embaixo, ó. É nesse segundo processo, certo? Nesse segundo processo, você vê que para cada estado ele dá um output. Para cada estado, um output. O que nós vamos fazer? Nós vamos modificar isso aqui com relação ao que queremos. Ele usa um vetor aqui, né? 2 bits. A gente pode vir aqui em cima, ó, nessa parte, e modificar, porque nesse caso a gente só tem 2 possíveis saídas, e para isso é necessário apenas 1 bit. Então beleza, modificamos aqui em cima, né? Isso não é necessário, eu vou fazer aqui porque, enfim, eu quero, né? Você poderia arrumar outra forma. E aí, na saída aqui, ó, é só fazer isso. Se for no estado 0, estado 1, estado 2, 0, 1 ou 2, a saída é 0. Se for no estado 3, a saída é 1. Então é só botar aqui, ó, 0, 0, certo? Isso não tem muito mistério não. 0 e aqui 1. Ok. Salvar agora. Certo? Temos aqui o nosso identificador de sequência. Beleza. Tudo pronto agora. Vamos instanciar ele aqui, ó. Eu vou botar sequence identifier 0. Ele é work. Você bota o nome da entidade. Port map, certo? Vou mapear as portas aqui. O nosso CLK fica associado ao nosso clock. O input vai estar associado ao keys 0, né? Vamos dizer assim. O reset ao keys 1. Ou melhor, eu vou mudar isso aqui para x, certo? Como é só um exemplo, pode ser isso. x1. E a nossa saída, output, fica associada ao nosso LED, certo? Basicamente é isso que a gente precisa fazer. Lembrando que primeiro você vai colocar o nome da porta dentro do seu módulo, dessa entidade secundária que a gente vai estar criando depois. E à direita, né, desse operador, à direita fica a porta da entidade que está chamando, que nesse caso é a testbench, que é a nossa entidade de nível superior. Pois bem, compilar aqui, deixa eu ver se tem algum erro, já, porque isso, vocês sabem, demora um pouquinho, né? Aqui, é muito provável que não tenha erro, não sei se eu chegar a dizer já, por causa que aqui a gente vai usar um modelo, então ele já vem com muita coisa pronta, certo? Nosso testbench está aqui, vamos só compilar.
Ver se ele vai bonitinho. Com a questão das máquinas de estado, depois pode ser que eu faça aí um tutorial dizendo como é que você monta o código. Assim, a gente só está aqui modificando o template, né? Mas não é muito complicada a lógica, não. Basicamente você tem dois processos que cada processo roda em paralelo um com o outro. Um controla o estado e o outro controla a saída. E essa saída, nesse nosso caso específico, como é uma máquina de estados de Moore, ela vai ser sensível somente com o estado. Ó, teve algum erro aqui. Deixa eu ver o que foi. Ó, algum problema aqui, ó. Foi aqui, ó. O nome tá errado. Deixa eu... Botei o nome errado aqui e deu problema. Pronto. Vamos tentar agora. Novamente. Mas como eu ia dizendo, a nossa máquina de estados é uma máquina de Moore. Então, necessariamente, a saída vai depender somente do estado. Se fosse uma máquina de Mealy, a nossa saída dependeria também da nossa entrada, além do estado, né? Então, há uma pequena diferença aí. Bem... Outra coisa aconteceu. Oh, tô errando pra caramba. Aqui, ó, reset, não é reset. Reset associado ao X1. Ok, deixa eu ver agora sim. Tudo parece normal nesse caso. Ok. Não creio que vai ter mais problema aqui. Mais uma vez tentar compilar. Agora eu acho que vai, porque não apareceu nenhum erro. Bem, é isso, né? O problema é muito chato isso, mas a gente tem que aguentar. Pronto, ó. Acho que vai agora. Enquanto ele vai aí, eu só vou falar uma coisa. Dado que eu só vou simular aqui com comprimentos de onda, né? O hardware que eu escolhi é uma coisa aleatória aqui, porque tanto faz, né? Não vai fazer muita diferença. Poxa, 1 minuto já.
Pronto, acabou aqui, né? Foi um tempo muito maior do que o que deveria, foi 3 minutos. Mas beleza, tá tudo tranquilo aqui agora. Eu vou mostrar algumas coisas. Primeiro, aqui no nosso entidade principal, vou mostrar como é que tá a parte da lógica, né? Bem, tem essa caixa preta aqui, né? Nosso identificador de sequência. Ele recebe o clock e a entrada, né? Que são 2 valores, na verdade. Tá indo um valor desses vai para a entrada e o outro vai para o reset. Aqui dentro nós temos uma máquina de estado, tá certo? E ela só vai ter um resultado aqui no estado 3, né? É o estado que está saindo, digamos assim, de onde vai ter alguma variação no valor. Vou abrir a máquina de estado para vocês verem como é que tá. É basicamente o mesmo desenho que a gente tinha ali, né? Há pouco. Só tá virado no 90 graus. Mas basicamente é isso. Ok. Fechar aqui. Voltar. Vou fazer agora um teste, né, pra gente ver se está funcionando de fato. Criar aqui uma simulação. Adicionar os nossos nós. Certo. Olha, na verdade acho que eu botei uma a mais, né? Enfim. Ok. Vou pra cá. Vou botar um clock de 50 MHz. Suficiente. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o que é que ele vai identificar como 1, né? Quando a gente tiver com o nosso x0, eu acho, deixa eu ver aqui. O input é o x0. Quando o x0 tiver nível lógico alto em uma borda de subida do clock. Então, isso aqui, por exemplo, ele vai identificar como 1. E no caso contrário, vai identificar como 0, né? Então, deixa eu botar aqui 1. Nesse caso aqui em específico, ó, é para ele ter uma saída positiva no nosso LED aqui, né? Porque vai ter 0, 1, 0. E vai ficar 0, 0, 0, 0, aí não muda nada. Então vamos simular só para ver. Salvar. Simular. Você vê que está funcionando perfeitamente, né? Se eu vier aqui com tudo, ó, e vou botar aqui na frente 2, né? 2 pulsos de clock, 2 bordas de subida, ó. Na verdade aqui tem 4. Ah não, deixa eu ver. Baixo. Na verdade não é isso que eu quero fazer não. Vou botar pra 0 aqui. Pronto, aqui assim, ó. Dessa maneira. Mais um. Ok. Nesse caso, ó, ele vai pegar 2 bordas de subida. É esperado que aqui, ó, saia um 0, né? Então, vamos novamente. Vamos realizar o teste de novo. Você vê que, ó, realmente ele não identifica se for um número par, só se for um número ímpar. E ele só atualiza quando tem uma borda de subida. Então, ó, você tem aqui, ó, identificou? Ok. Borda de subida, manda o LED para o nível lógico 1, liga o LED. Quando for na próxima borda de subida é que ele vai desligar, porque ele funciona com relação ao clock. Então é isso. Isso é a implementação de uma máquina de estados aí usando quartos para nos auxiliar, né, a questão dos templates. Talvez eu faça depois, explicando a lógica, como eu já falei. E eu vou deixar esse exemplo aí para vocês baixarem e terem uma noção, certo? Por hoje é isso. Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém que você conheça, compartilha. E, é claro, se inscreva no canal.